E como vender sem vender e sem ter que aparecer em serviço? Foi essa pergunta que eu recebi ontem no vídeo anterior e eu quero te responder. Quando eu falo em vender, seja produto ou serviço, eu não estou falando de postar, de argumentar, de convencer ou até mesmo de insistir. Eu estou falando de organizar a decisão na mente do outro. Então, fazer isso significa, como fazer isso significa estruturar o serviço de forma onde o cérebro consiga entender, confiar e também decidir. Agora sim, vamos ao como fazer isso. Primeiro ponto fundamental: o cérebro não compra nem serviço nem produto, ele compra uma mudança de estado. Ele sai de um estado atual, confuso, travado, inseguro, talvez sobrecarregado, para um estado ah, desejado, organizado, claro, leve, seguro, onde preencha ele. Se você vende serviço e fala apenas do que você faz, o cérebro ele não consegue enxergar essa transição, entende? Então, o primeiro passo para vender serviço é parar de descrevê-lo, tanto serviço quanto produto. Para de descrever o produto, para de falar do que você executa e começa a descrever pelo antes e depois mental. Não é o que eu faço, é eu pego algo que hoje está assim e conduzo para ficar assado. Consegue entender? O cérebro entende transformação, não tarefas isoladas, um produto isolado, um serviço isolado. O segundo passo, transformar serviço em etapas de fato mentais, porém visíveis. Serviço assusta quando parece aberto demais, solto demais, intuitivo demais, mesmo que você seja excelente no que você faz. O cérebro, ele precisa sentir que existe um início claro, um meio organizado e um fechamento lógico. Isso não significa engessar o serviço, significa organizar a percepção do cliente. Quando você apresenta seu serviço, o cérebro ele precisa, como eu vou dizer, conseguir responder internamente, ok, eu sei por onde isso começa, eu sei o que acontece no meio, e eu sei que quando isso terminar, o que, que eu vou ter. Sem isso, ele interpreta como risco. É o que eu digo que é a condução de micros decisões invisíveis até chegar à macro decisão, que é, de fato, a compra. E o terceiro passo é dar previsibilidade emocional, não promessa de resultado. Aqui que muita gente erra. Você não precisa garantir o resultado. O cérebro adulto entende que isso não existe. O que ele precisa é saber o que ele vai sentir ao longo do processo, o que muda na forma dele pensar, o que fica claro, que fica mais claro para ele. Por exemplo, mais clareza, mais direção, menos dúvida, mais segurança, talvez menos ruído. Resultado não é só resultado externo. Resultado também é organização interna. O quarto passo, nomear o problema com precisão, com maestria, com precisão de fato. Serviço vende mal quando o problema ele é genérico. Então organiza o problema. Qual é o problema que você vai solucionar para o cliente? Otimizar, melhorar, ajudar, potencializar. Não ativa decisão. São palavras vagas para o cérebro. O cérebro decide quando ele pensa. Isso é exatamente o que eu estou vivendo hoje. Quanto mais específico você souber o problema, mais fácil vai ser a decisão e a comunicação. E o entendimento, porque comunicação é o que o outro entende. O quinto passo, mostrar que existe método, mesmo que você não entregue esse método inteiro. Método não é fórmula, método é lógica. O cérebro confia quando percebe que você não está improvisando em cima dele. Não é sobre revelar tudo, é sobre mostrar que existe um pensamento, um raciocínio por trás. Agora, junta isso tudo que eu falei, esses 5 passos.
Vender serviço é deixar clara a transformação, organizar o caminho, dar previsibilidade emocional, nomear o problema real e mostrar a lógica. Isso é como vender e sem ter que aparecer, vendendo tanto produto físico quanto serviço, quanto produto online também. Perceba que nada disso depende de aparecer mais, postar mais, convencer melhor, forçar fechamento. Depende de uma estrutura mental. E é por isso que, para o cérebro, o serviço e produto, eles funcionam exatamente da mesma forma. O formato muda, mas o cérebro não muda. Vender não é sobre o que você entrega, é sobre o que o cérebro entende, o que vai acontecer depois da escolha. E quando ele entende, quando o cérebro entende, ele decide. Aqui a gente não fala de vender gritando, a gente fala de vender organizando a mente do outro. Porque venda, como eu já disse, não é formato, é clareza. E clareza é o maior gatilho de decisão que existe. Aqui a gente não fala do que os gurus falam e que todos replicam. Aqui a gente fala de estrutura mental de vendas, de branding, de comunicação e também de posicionamento de marca. Tudo baseado na neurociência, tudo baseado no comportamento humano, comportamento de consumo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Até!